Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, antes de começar o vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? É só clicar no botãozinho aqui embaixo. Peço também que vocês deixem um like e ativem o sino para vocês não perderem nenhuma notificação sempre que surgir um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí algumas informações, né, que acabaram de sair a respeito do Flamengo, tá bom? Uma delas é a do Gerson, né, que está indo embora, ele está indo para o Zenit da Rússia. E o Zenit pagou o Flamengo, né, o valor de 160 milhões de reais, né? É o valor da multa rescisória, né? E o Gerson está indo para a Rússia jogar pelo Zenit. Nós vamos ver também outras informações, né, a respeito do Bruno Henrique também, né? Bruno Henrique que está envolvido, né, essa questão, né, de casas de apostas e tal. A gente vai ver como é que tá a situação dele, né? Surgiu novas informações, né? E uma delas é que ele pode aí estar sendo suspenso, né? Na base aí de uns 6 a 12 meses, né, do futebol. Então, será que o Flamengo ele precisa contratar, se preparar para essa suposta perca do Bruno Henrique, né? Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar já de Renato, de Fluminense. Antes a gente vai ver a volta do Flamengo, desclassificado do Mundial, já chegando ao Brasil também para se preparar para o resto da temporada. Olá, fã de esportes. O Flamengo desembarcou esta manhã aqui no Aeroporto Internacional do Galeão com 1 hora de atraso. Chegou por volta das 7h30 da manhã e os jogadores não quiseram falar com a imprensa. Poucos torcedores do Flamengo estavam presentes aqui no desembarque rubro-negro. 7 jogadores ficaram nos Estados Unidos, estão de folga. O goleiro Rossi, mais Léo Pereira, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro, o Bruno Henrique e o Vinha. Jogadores do Flamengo estão de folga até sexta-feira e se reapresentam no CT Ninho do Urubu no próximo sábado para reiniciar os treinamentos. O volante chileno Eric Pulgar desembarcou numa cadeira de rodas. Ele sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito, estava com o pé imobilizado e foi fazer exames complementares, mas deve ficar no mínimo 2 meses sem jogar futebol. Vamos ouvir o diretor de futebol José Boto fazendo um balanço da participação do Flamengo no Mundial de Clubes e da eliminação para o Bayern de Munique, da Alemanha. Um balanço positivo, pusemos à prova contra equipas de um patamar extremamente elevado e conseguimos competir. Fizemos também coisas boas, de salientar que só 4 equipas é que conseguiram estar mais no golo do que o Bayern Munique durante os 55 jogos do Bayern e nós somos uma delas. Só 3 equipas é que tiveram mais posse de bola do que o Bayern e nós somos uma delas. Isso mostra que o caminho tático que temos é bom. É óbvio que para competir a este nível precisaríamos de outras coisas, mas a nossa realidade, que é aquela que vamos voltar agora, não diria que é suficiente e que vamos tentar, como é óbvio, ainda melhorar mais, mas é uma experiência extremamente positiva. Agora o José Boto vai se preocupar com as renovações imediatas de contratos que terminam no final do ano. Inicialmente, o lateral uruguaio Varela e também o técnico Felipe Luiz. O Flamengo agora volta a campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, dia 13 de julho, diante do São Paulo, no Maracanã. E como última informação, o meia Gerson não é mais jogador do Flamengo. O Zenit da Rússia pagou à vista o valor da multa que baixou na última renovação de contrato do jogador para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. O Al Nassr da Arábia Saudita, que agora é comandado pelo ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus, tinha entrado na parada também querendo o jogador. E por isso, então, o clube russo se antecipou e pagou a multa, levando o Gerson, que já tinha se despedido uma vez do Flamengo em 2021, quando foi vendido ao Olympique de Marselha da França. Voltou ao Flamengo em 2023. Gerson conquistou no Flamengo 12 títulos de campeão, o principal deles, a Libertadores da América de 2019. Foram mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra. E a despedida do clube acabou sendo então na eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da Alemanha, lá nos Estados Unidos, por 4-2, quando ele acabou fazendo um golaço. Agora já não é mais jogador do Flamengo.
Valeu, Cícero Melo com as informações, esta volta do Flamengo para casa e os números do Gerson nessa atual passagem pelo clube. 144 jogos, 132 como titular, 12 gols e 23 assistências. Títulos, 2 vezes campeão carioca, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Estamos aguardando ainda o Flamengo só oficializar, né, essa transação, mas já esse pagamento de 160 milhões ali, ó, pá, na conta para o Flamengo, para levar o Gerson. A gente discutia muito, né, que é difícil você achar um jogador com as características do Gerson até no mercado, e até pelo encaixe que ele tem muito nesse jogo do Felipe Luiz, mas é óbvio que com esse dinheiro dá para o Flamengo ir atrás de coisa boa, Mário Marra. Dá sim. Muito difícil ir atrás de alguém do mesmo nível do Gerson. Glaucio, vamos lá. O Flamengo agora voltou de avião para o Brasil. No avião, era a poltrona do Gerson. Ele não usava 3, 4. No time, ele funciona para 3 ou 4. Ele é um jogador que ocupa uma poltrona, mas que pode jogar como um primeiro volante, segundo volante, um meia atacante, um meia pelo lado, pelo outro lado também. É um jogador que, além de tudo, é identificado. Então, assim, vale mais de uma poltrona. Se é para trazer jogador, para ocupar a lacuna, é preciso entender. Vai ocupar a lacuna ou vai ocupar as lacunas, as funções que fazia o Gerson? Um jogador de... Não é nível de seleção, porque nível de seleção ele já está. A reivindicação é, que no último jogo ele não foi, é ser titular da seleção brasileira. E aí tem um outro viés, e aí tem um outro pensamento. Qual o tamanho do prejuízo que o Ancelotti tem com isso? Porque ele aqui, jogando no futebol brasileiro, o Ancelotti olhava e via. Ou no Maracanã, ou pela televisão, ou nos jogos de Libertadores. No futebol russo, que paga bem e tudo, ele vai ter mais dificuldade para avaliar. Até em outra questão de enfrentamentos também, né? Porque ainda o futebol russo, ainda com muitas limitações, jogando ali de forma muito interna, né? Já não é mais aquele futebol russo que participava das grandes competições da Europa e aquela porta de entrada que a gente sempre disse, né, Dom? Então, acho que até na questão de enfrentamento e o nível em que o Gerson vai estar jogando, né? Talvez isso também possa ser uma questão a ser pensada, mas, enfim, questão de grana... Não tá jogando em competições europeias acaba influenciando. Eu não acho que ele é um cara que vai se tornar descartável para a seleção, não é isso. Mas é evidente que as chances são não diria menores, mas o obstáculo é maior. Para ele conseguir se estabelecer na seleção brasileira, pode até conseguir, mas a dificuldade se torna mais alta nesse contexto. E aí tem a questão de escolha, de carreira financeira, que é completamente legítima, é um direito dele, do que é melhor para ele. A questão para o Flamengo, você usou um termo que eu gosto muito, mais do que a questão do nível dele. Já é difícil você substituir um jogador desse nível, mas talvez mais difícil do que isso é do encaixe. É de um cara que já estava completamente estabelecido, é uma liderança que tem várias cadeiras, como o Marra colocou, então qualquer contratação no futebol mundial tem risco do jogador não se adaptar, de não ter o encaixe certo, e ele é um jogador que acho que tinha uma influência muito grande. Talvez é o jogador mais difícil de se substituir no time titular do Flamengo hoje. Você tem várias lideranças, tem várias referências técnicas, mas o Gerson, a meu ver, era o mais complicado de você substituir. E fazer isso no meio de uma temporada, que você tem esse desgaste do calendário, com a lesão do Pulgar também. Então, acho que o Flamengo volta para o Mundial com um saldo positivo, pelo que apresentou, mas com desafios que são alheios ao seu desempenho. Tem a ver com a saída do Gerson, a lesão do Pulgar, e você voltando, já mal tendo tempo de descansar e disputando muita coisa, vai ser desafiador esse segundo semestre para o Flamengo. Até o Gerson, da primeira vez que vai, né, não se adaptou lá, quando vai para a França e depois retorna, né? Então, é um desafio até mesmo para ele. Mas o Dom que toca num ponto, Marra, que eu acho que a gente também já pode entrar nessa discussão, falando de Flamengo, um balanço do Mundial. Eu acho que, de fato, foi bem positivo. É eliminado por um Bayern, né, assim... que não dispensa aqui mais apresentações e que a gente discorra a qualidade e o que é. E acho que foi um bom Mundial, assim, do torneio, da disputa, enfim, cair fora e tal. Mas em alguns momentos parece que volta num sentido de terra arrasada e não é isso. Não. Ainda com o trabalho de Felipe Luiz, por alguns sendo questionado de novo. Gente, não, que loucura é essa, né? Que loucura é essa? Concordo com você. Se você observar antes do Mundial começar, buscando as publicações de fora do Brasil,
O futebol brasileiro ele era tratado como algo pitoresco. Deve ser curioso ver lá o que estão jogando no Brasil e tal. Com o passar do tempo, com a boa participação dos brasileiros na fase inicial, na fase de grupos, o olhar mudou. E o olhar mudou não só da imprensa, que às vezes não estava muito interessada no tal futebol pitoresco, mas mudou também na comunidade do futebol. Sim. Vários técnicos falando, vários jogadores falando, e o Flamengo é um imenso cartão de visitas. E é claro que foi eliminado, ainda mais num país como o Brasil, que a gente, aqui no Brasil, a gente alimenta muito essa coisa do Mundial. É claro que vai ter piadinha, é claro que vai ter uma depressão, é claro que sim. Mas, procurando distanciar e tendo uma visão mais técnica, o futebol brasileiro, não só o Flamengo, o futebol brasileiro procurou jogar futebol. E acho que foi bem representado. E o Flamengo representou muito bem. Vários jogadores, é até engraçado, né? Uma publicação falando de jogadores que eles conheciam lá. O Danilo, o técnico é o Felipe Luiz e tal. E com o passar do tempo, eles começaram a falar de vários jogadores. E citava o Jorginho também, e citar jogadores, no jogo contra o Chelsea, por exemplo, foi criado um esquema para segurar o Wesley, para o Wesley não subir, para o Pedro Neto jogar em cima dele. Então, assim, a gente tem que falar de respeito. O Flamengo foi respeitado e representou. Não trouxe o título. Vai gerar piadinha, vai gerar um incômodo. Ok, mas só um vai trazer. O City, inclusive, ontem à noite voltou para casa também. Pois é. E aí foi a piada, a brincadeira, isso é o que fomenta o futebol também, mas, né? Agora levar isso para a seriedade, para a temporada e planejamento do clube. Para quem, exato, para quem trata profissionalmente, aí é doideira. Ô, Igor, para a gente arrematar o assunto Flamengo, o inquérito no STJD reuniu as informações envolvendo o Bruno Henrique e recomendou a denúncia, né, contra o jogador do Flamengo. Pode ser enquadrado, então, no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E aí, como é que está essa história? Você traz uma apuração sobre isso no All Sport. Claro que é uma história que a gente vai acompanhar de perto, né? Passada essa, desde o início, na verdade, a gente vem acompanhando e agora ainda mais com os desdobramentos de toda essa situação. Pois é, Luiz, esse é um movimento importante, né? Principalmente considerando não só a parte técnica, enfim, mas esse movimento todo de mercado do Flamengo sobre o qual a gente está falando agora, né? De entender que é eminente, de fato, essa possibilidade grande de perda do Bruno Henrique a um prazo relativamente grande, assim, para a dinâmica do time ainda nessa temporada de 2025, né? Ainda não dá para falar numa hipótese de banimento, mas uma punição, considerando esse artigo que você mencionou do CBJD, né, o artigo 243, que trata do agir contrariamente ao interesse do próprio time, né, de forma deliberada a prejudicar o próprio time, que é justamente tomar o cartão amarelo. Está em discussão e está em investigação nesse processo todo, envolvendo não só a Justiça Desportiva, mas principalmente o processo lá na Justiça do Distrito Federal, uma denúncia feita na situação. O torcedor já sabe, já conhece essa situação toda envolvendo o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou no jogo contra o Santos, lá em 2023, e aí teria sido motivado, ou ele pelo menos avisou ao irmão que faria isso, e isso ajudou o irmão a apostar em espalhar essa informação para outras pessoas para que fizessem apostas também no cartão do Bruno Henrique. O que é esse inquérito? Né? É a fase de investigação conduzida por um auditor do Pleno do STJD, que nesse caso foi o Dr. Maxwell, que é vice-presidente do STJD, que aí ele conduziu a investigação, reuniu as provas que foram compartilhadas por parte da Justiça do Distrito Federal, também conduziu oitivas, ouviu o Bruno Henrique, os outros envolvidos também. Então, a recomendação que agora foi passada à Procuradoria do STJD é que haja, nesse caso, a denúncia contra o Bruno Henrique, enfim, contra outras pessoas também, porque tem um detalhe, né? Tem uma galera do núcleo de apostadores que também já foi jogador, né? Aí o tribunal está analisando se precisa, até que ponto precisa se precaver contra a eventual tentativa de volta deles à atividade ou não, enfim, enquadrar todo mundo nisso aí, ou só o Bruno Henrique. É isso que está acontecendo nesse momento, por isso que ainda o Bruno Henrique ainda não foi denunciado propriamente, porque a Procuradoria está reunindo os documentos, vendo as condutas de todo mundo, para poder, de fato, enquadrar os jogadores e quem mais entenderem que for pertinente nesse processo desportivo. Importante a gente separar, né? Tem a Justiça Comum e a Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva é quem tem, de fato, o poder para afastar o Bruno Henrique, suspendê-lo, eventualmente, caso ache assim pertinente e ele seja julgado de acordo com essa questão no futuro. Mas o prazo está se andando aí, né? O inquérito terminou no dia 7 de junho, então
7 de junho, mais 60 dias, esse é o prazo da Procuradoria para formalizar a denúncia contra o Bruno Henrique, e esse caso está sendo sim considerado. Houve essa recomendação para que ele fosse denunciado. Um dos artigos, o principal talvez nesse momento, é esse que a gente mencionou. Então, uma pena mínima ali, se ficar na conduta que é chamado enunciado principal ali do artigo caput, né, é uma suspensão de 180 a 360 dias. Então, dá para a gente imaginar uma hipótese palpável, né, nesse contexto aí, em caso de condenação do Bruno Henrique, pelo menos 6 meses até 1 ano fora, nessa dinâmica aí, considerando-se a entrada desse artigo na discussão. Isso depende, obviamente, da formalização da denúncia da Procuradoria contra o jogador e, quem sabe, não sei se a Procuradoria vai sugerir algum tipo de enquadramento adicional ao Bruno Henrique, poderia, nesse caso, aumentar a pena, uma possível pena aplicada ao jogador. Então, esse assunto é importantíssimo para o futuro do Flamengo, para o futuro, pessoalmente, do Bruno Henrique, mas dessa dinâmica ainda na temporada, a gente precisa ficar de olho e seguirá acompanhando esse caso aqui de forma muito profunda aqui no UOL. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí as notícias, né? Na qual o pessoal da Sport Center, eles trouxeram, né? Que o Gerson, ele foi pro Zenit pelo valor de 160 milhões de reais, um valor altíssimo. O Flamengo pode estar usando tanto para trazer novos jogadores, né, da posição do Gerson no volante. Também é discutível se há necessidade, né, para isso. Todos nós sabemos que o Gerson, ele não fazia somente uma função. O Gerson ali, ele era aquele jogador, como é que a gente pode se dizer, é um jogador polivalente, né? Ele atuava não somente ali de primeiro volante, segundo volante, mas também como um meio de campo, né? Jogando aberto, centralizado. Então, será que o Flamengo consegue estar trazendo um jogador com essas características? Eu particularmente acho difícil. O Gerson é um jogador bastante versátil e todas as posições que ele faz com qualidade, né? Nós vimos aí também a questão do Bruno Henrique, né? Que pode estar, caso seja batido o martelo, ele pode ficar em base de 6 a 12 meses fora, né? Então, será que o Flamengo poderia estar usando esse valor da venda do Gerson para estar trazendo um jogador no meio de campo e também no ataque? Então, eu preciso considerar, né, essa hipótese, né? Porque o Flamengo, existem chances reais, né? O Flamengo está perdendo o Bruno Henrique. Então, acho que trazer um jogador para o ataque seria importante, né? E na opinião de vocês, vocês acham que o Flamengo precisa de um jogador no meio de campo para substituir o Gerson, ou um atacante para estar substituindo o Bruno Henrique numa possível suspensão, né? Então, peço que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.